Olá, minha saudação, meu muito obrigado a você que tem nos acompanhado aqui nessa nossa live ao vivo. Diálogo entre companheiros, um bate-papo com companheiros e companheiras que têm acompanhado o nosso trabalho e têm também se colocado à disposição nessa batalha. Sou Pedro Soares, tive algumas tarefas na atividade política, na militância política, no ativismo político aqui na cidade de Ananindeua, no Pará. Fui presidente do PT, estive em outras funções na direção do PT, atualmente sou vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. Estive no Departamento de Cultura, quando o PT assumiu uma composição de governo no município. Estive contribuindo na Departamento Municipal de Cultura, criamos a FUNCAM. Estive também contribuindo na Câmara Municipal de 2009 a 2012, fui vereador, presidi a Comissão de Cultura, participei da Comissão de Educação, Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal. Nesse período, o meu partido, o PT, esteve ocupando a vice-prefeitura do município, contribuímos com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, com a Secretaria Municipal de Cultura. Temos aí uma história de contribuição com o município de Ananindeua. E temos recebido aqui no programa Diálogo entre Companheiros e companheiras nossos que estão nessa batalha, que estão conosco nesse trabalho da defesa da política como um espaço privilegiado da construção do bem comum. E hoje nós vamos receber aqui um sindicalista, companheiro trabalhador dos Correios, companheiro hoje está nessa batalha conosco, é pré-candidato a vereador pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, vai bater um papo conosco. O companheiro Tadeu. Tadeu Campos, está na área, Tadeu. O Campos está na área, garoto. Relações de trabalho. Não é isso, Tadeu? Boa noite, Tadeu. É isso aí. Boa noite. Tadeu, aquele abraço. Normalmente aqui nós iniciamos o programa fazendo uma apresentação. Então, eu queria que tu fizesse aí a tua apresentação, conversasse com o nosso público, nossos companheiros e companheiras que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Então, a apresentação aí, depois nós vamos entrar nesse debate importante, que é relações de trabalho. Beleza, uma boa noite a você, Pedro, e a todos que estão nos acompanhando. Eu sou Tadeu Campos, sou atual vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, 60 anos de idade, dos quais 20 na luta sindical, representando os trabalhadores dos Correios a nível de Pará e a nível de Brasil, certo? E, nesse momento, migrando para o campo político partidário, junto com o meu amigo Pedro, que também estamos numa tarefa de trazer para o município de Ananindeua o nosso projeto na prática, certo? A Ananindeua precisa conhecer na prática o nosso projeto e o Pedro é que encabeça esse nosso projeto aqui para Ananindeua, certo? Muito obrigado, Tadeu Campos, obrigado aí pela tua presença aqui, é importante esse debate. Queria agradecer aos companheiros e companheiras que nos acompanham, que comentam, que compartilham. Você que está aí nos acompanhando, pode deixar aí a sua pergunta. O tema de hoje é relações de trabalho. Pode deixar a sua pergunta. Se por algum motivo você não puder acompanhar ao vivo, você pode, após esse debate, também ir lá comentar o nosso vídeo, fazer a sua pergunta. O Tadeu vai estar respondendo, eu vou estar respondendo. Nós vamos manter esse diálogo com você. O tema de hoje é relações de trabalho. E nós vamos começar esse bate-papo, Tadeu, querendo te fazer a seguinte pergunta, e eu gostaria que você dissesse aí para os nossos internautas, para os nossos companheiros que estão nos acompanhando. Qual é essa diferença entre trabalho e emprego? Como é que funciona na prática? Como é que o cidadão pode diferenciar o que é trabalho e o que é emprego? Uma outra questão que sempre surgem perguntas e que é importante a gente dialogar aqui, conversar. Qual o papel da CLT nessa relação de trabalho? E, ainda nesse tema, eu queria que você me dissesse o seguinte: o que muda? O que foi a mini-reforma trabalhista feita pelo Michel Temer? O que muda na vida do trabalhador? Então, eu queria que tu batesse um papo e fizesse um pouco essa análise aí para nós, essa
diferença entre relação de trabalho e emprego, essa importância e o papel da CLT nas relações trabalhistas e a mini-reforma, o que ela alterou para bem ou para mal na vida do trabalhador brasileiro. A palavra é tua, meu companheiro, fique à vontade, o tempo aí é seu, tá bom? Ok, Pedro, muito obrigado. É assim, né? A própria palavra relação, né? Ela já nos traz para aquela sensação de que a gente precisa estar em contato com outras pessoas, certo? E trazendo essa relação para dentro do campo do trabalho, a gente tem uma série de colocações a fazer e a gente vai procurar ser o mais sucinto possível para que o trabalhador possa entender como é que funciona essa relação e qual a diferença entre o trabalho e o emprego, certo? Inclusive, antes da gente vir para cá para esse bate-papo, eu estava fazendo um estudo rápido aqui sobre o que a física diz o que é o trabalho, né? Como se produz um trabalho. Segundo a física, a matéria física, o trabalho ele é resultado de uma força que é exercida em cima de um determinado objeto, multiplicado pela angulação que esse objeto faz com a superfície, tá? Para a gente entender o que é o trabalho. É o produto, né, de uma força. Então, vindo para o nosso campo, toda vez que um ser humano estiver desenvolvendo qualquer tipo de atividade, ele está produzindo um trabalho. Correndo na rua, uma atividade física, ele está produzindo um trabalho, ele gasta energia, ele consome energia. Então, essa é a definição mais simples do que é o trabalho, certo? E o emprego? Aí vem a diferença do trabalho e do emprego. O emprego já é aquela relação quando alguém precisa do seu trabalho para fazer alguma atividade para ele, certo? Então, ele vai procurar pessoas capacitadas para aquela atividade que ele precisa, e aí surge, além da relação do trabalho, a relação do emprego, né? Onde o trabalhador negocia, comercializa a sua força de trabalho para uma determinada atividade, certo? E isso, meu amigo Pedro, ficou claro essa necessidade desde que o mundo, a humanidade começou a sentir a necessidade de trocar informações, certo? Alguém sempre está precisando de alguém para fazer alguma coisa, né? A gente não é autossuficiente e que bom que nós não somos, porque a gente precisa envolver mais pessoas nas atividades. E quanto mais pessoas estiverem na atividade, dependendo da atividade, o resultado, com certeza, será o melhor possível e o mais rápido possível, dentro daquilo que a pessoa busca, certo? Então, essa é a relação inicial que nós temos entre trabalho e emprego. E aí, com o passar dos tempos, aí a gente tem que falar um pouquinho sobre história do mundo e história do Brasil, principalmente aqui no Brasil, que a gente veio de um período escravocrata muito grande, né? Onde o trabalho prestado por aquele grupo, né, naquela época do Brasil Império, era um trabalho que era remunerado apenas com alimentação e moradia. E uma moradia muito bem, sabe, simples. Na prática não tinha remuneração, né? Não. O trabalho ele era gratificado com um prato de comida, né? E um local onde eles podiam ficar, que a gente chama de senzala, né? A gente separa a senzala da casa grande. A casa grande é onde viviam os patrões. E a senzala é onde viviam os trabalhadores. E se a gente for trazer para o campo político, meu amigo Pedro, esse debate ele continua assim, né? O patrão continua na casa grande, né? E o trabalhador continua na senzala, nas periferias, né? Nas favelas. Então, para fugir, né, daquela relação escravagista do trabalho, vários nomes se destacaram na história do Brasil, né, para que a gente chegasse à famosíssima Lei Áurea, né? Antes da Lei Áurea vieram outras leis, que foi a Lei do Sexagenário, que inclusive, fazendo um parâmetro rápido com a mini-reforma do Temer e a reforma da Previdência, a gente passou a chamar a reforma da Previdência atual a antiga lei dos sexagenários, né? Porque na época da escravidão, todo escravo que completava 60 anos, ele ganhava
a alforria dele. Mas pouquíssimos, Pedro, conseguiu chegar a essa idade, né? Ficava E muito agora a nossa acima da reforma... média de vida, né? Isso. E a nossa reforma da Previdência, né, que foi aprovada pelos nobres companheiros lá de Brasília, ela faz a mesma coisa agora, né? A gente só vai poder sair do trabalho depois dos 65 anos de idade. Aumentou mais 5, né? Então, daí vem surgiu essa necessidade de se criar regras para essa relação de trabalho. E aí você vê que no primeiro momento, Pedro, a pessoa quando olha esse tema relações de trabalho, ela pode imaginar que é um tema muito fechado, mas ele não é fechado. Ele é tão amplo que olha como nós estamos falando já da relação da escravidão. Agora nós vamos falar um pouco de como ficou aquela mão de obra depois da assinatura da Lei Áurea, né? Porque soltaram, né? Aquela mão de obra não era mais escrava, mas não se criou campo para que aquela mão de obra pudesse continuar trabalhando e ganhando o seu sustento, né? E o Brasil Império, os poderosos do Brasil Império, preferiram trazer mão de obras qualificadas da Europa, né? E aí foi quando começou a chegar os europeus, né? Para vir trabalhar no Brasil já com uma qualificação, principalmente no campo. E aquela mão de obra que era escrava, ela ficou à mercê da sociedade. Por isso a gente tem hoje essa defasagem e essa dívida do Brasil com esse público. Entendeu, Pedro? Então eu acho que é mais ou menos isso, né? Vou falar agora um pouco, como você colocou também, a mini reforma trabalhista. Porque lá no primeiro governo Vargas, né? Que embora tenha sido um governo militar, mas era uma pessoa que se preocupava muito com os direitos da sociedade, certo? Se a gente aprofundar um pouquinho mais a história, meu amigo Pedro, a gente vai perceber também que Dom Pedro II, né, quando assumiu de fato o trono no Brasil, ele também era uma pessoa muito preocupada com os direitos das pessoas, do ser humano. E por isso eu até digo para os meus amigos que ali foi o primeiro golpe, né? Quando os militares se reuniram e não quiseram mais Dom Pedro como representante, né, do Império no Brasil e proclamaram a dita cuja república, né? E deram um chute no Dom Pedro e assumiram o comando do Brasil numa visão novamente escravocrata, certo? Mas já no governo de Getúlio Vargas, ele começou a demonstrar a preocupação em regularizar essa relação de trabalho, essa relação de emprego, para que a gente pudesse ter uma coisa para se basear. Olha, não, o trabalhador, ele não pode ficar mais como, por exemplo, na senzala era 12 horas no mínimo de trabalho, né? E por muito tempo a própria Europa também escravizou os trabalhadores com 12 horas de trabalho. A história está aí para nos contar as lutas sindicais, as lutas de categoria, né? Que foram em busca dos seus direitos. E muita gente tombou, meu amigo Pedro, nessa história. Muito sangue foi derramado, muitas vidas se perderam para a gente chegar a uma CLT, né? A uma consolidação de leis de trabalho que a gente conseguiu, se eu não me engano, no segundo governo de Getúlio Vargas, né? Quando se criou a carteira de trabalho, né? E se criou uma série de regras, de leis para controlar essa relação, porque o patrão, como hoje não mudou muita coisa, continuava explorando a mão de obra e não pagando, não mensurando devidamente o valor daquele trabalho, certo? Então, a gente passou, eu vi um dia desse uma postagem de uma jovem, Pedro, que nasceu em 1997 e hoje ela está com 23 anos. E ela diz o seguinte, ela diz, gente, eu pensei que o Brasil que eu conheci sempre tinha sido assim. Hoje eu vejo que eu nasci num período fora da regra. Quando eu fui estudar
que eu aprendi como era o Brasil antes desse período que eu nasci. E o Brasil que nós estamos agora, eu vi que aquilo ali foi um lapso do tempo de 14 anos que uma turma muito maluca assumiu esse país e mostrou como é que se respeita o direito do ser humano, como é que Nós se respeita o brasileiros, direito das pessoas. Sim, Pedro, Tadeu, sim. nós brasileiros fomos felizes e não sabíamos, né? É o que Sim, dizem muitas sim, línguas conscientes por aí. Tadeu, para sim. nós concluirmos esse ponto, a mini reforma trabalhista, logo após o golpe, o que ela mudou na vida do trabalhador, Tadeu? Sim, aí veja bem, Pedro, o senhor que tem uma experiência muito larga no campo político, eu admiro muito o seu trabalho, o senhor sabe disso, estou lhe conhecendo cada vez mais, e você está de parabéns com o trabalho que está desenvolvendo e sabe que pode contar com o nosso apoio para o que der e vier, você está firmado isso aqui para todo mundo ouvir, certo? Está gravado, né, Tadeu? Está gravado, não tem para onde arregar. Então, veja bem, para a gente tocar um projeto, a gente planeja esse projeto e planeja orçamento, não é verdade? A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de recursos, o mínimo possível para se tocar o projeto. E quando se criou na Constituição Cidadã de 88 fontes de financiamento para a luta sindical, foi justamente para que a gente pudesse desenvolver o nosso trabalho, certo? Então, a primeira cacetada que o governo Temer deu no trabalhador foi a retirada da obrigatoriedade do imposto sindical, certo? Só para não falar em números que podem brilhar os olhos de alguém, o imposto sindical, ele trazia um recurso para todos os sindicatos, para todas as federações, para todas as confederações, e, Pedro, ainda saía dinheiro para o governo, saía dinheiro para o Fundo de Alimentação do Trabalhador, saía dinheiro para os S's que a gente chama, para o Sistema S, SESI, SESC, SENAI, SENAT, tudo ganhava dinheiro do imposto sindical. O que é o imposto sindical? É um dia de trabalho, olha só, por ano, meu amigo. Um dia de trabalho por ano do trabalhador. Certo? Então, como o nome já diz, imposto, era imposto. O trabalhador não tinha o direito de dizer que ele não queria contribuir, certo? Mas foi através desse imposto, a partir de 88, que os sindicatos começaram a ganhar força e ganhar representação, certo? E aí o trabalhador passou a ter uma ferramenta, né, Tadeu? Meu o trabalhador amigo, o sindicato, passa a ter uma ferramenta, passa a ter sim, isso. Olha, qual é o papel do sindicato nessa história? É o mediador. A justiça não criou, tu lembra muito bem que um tempo para cá, a justiça criou os tribunais de pequenas causas, né? Porque chegava muito processo nas instâncias superiores que, na visão dos entendidos e dos estudiosos, coisas simples que podia ser resolvido lá na primeira instância. Então não precisava levar lá para cima. Aí se criou os tribunais de pequenas causas. Sim. E também tem uma hipocrisia muito grande ao dizer que um trabalhador vai conseguir negociar sem um sindicato relações de respeito com o seu empregador, né? É praticamente claro que não. Você falou a palavra correta. É um discurso hipócrita, é uma hipocrisia isso. Entendeu? Então, o sindicato surgiu justamente para mediar essa relação. Porque não dá para o patrão chegar com o trabalhador, e a gente já viu alguns memes muito inteligentes sobre isso, né? O próprio Dino da família Dinossauro, quem gosta, né, que eu adoro, tem um episódio que ele vai conversar com o patrão dele para tratar de aumento. Ele saiu de lá, foi quase demitido. Entendeu? Então, através de um programa satirizado, né, cômico, mas falando de uma coisa séria, certo? Não tem como o trabalhador sentar frente ao patrão e negociar, Pedro. Não tem. Porque o patrão vai dizer, meu amigo, olha, eu só tenho isso aqui, cara. É pegar ou largar. E o cara vai dizer, eu quero. Meu patrão, infelizmente, eu preciso disso, eu quero. Certo? E aí o sindicato entrou e ganhou força.
E isso, meu amigo, mexeu no bolso do patrão, certo? Porque o patrão, e eu fico muito preocupado com isso, Pedro, que ele tem uma visão contábil muito preocupante. Porque se ele estipula uma meta financeira de ganhos durante um ano, e se chegar no final do ano, ele planejou ganhar 100, mas ele só ganhou 50, ele não consegue dizer que ele teve um lucro de 50. Ele diz que ele teve uma perda de 50, porque a meta era 100. Olha a linguagem contábil que eles usam para ludibriar a gente, certo? Então, o patrão quer ganhar cada vez mais. E o trabalhador começou a lutar pelos direitos básicos, meu amigo. A sociedade, a própria organização política e social de qualquer sociedade classifica que as pessoas precisam, no mínimo, dos direitos básicos. Aquilo que o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva mostrou, escancarou na cara de todo mundo como é que se administra finanças, fazendo ela chegar na mão de quem realmente movimenta a economia. Então a gente precisa trabalhar, e o sindicato veio fazer valer isso, que o cidadão comum, que o trabalhador, ele tenha respeitado, no mínimo, os direitos básicos, meu amigo. Quais são os direitos básicos? Poxa, moradia, alimentação, transporte, saúde, educação, saneamento, isso é básico. Aí você vê como tem uma relação de trabalho, diga, meu amigo. Não, eu vou te deixar concluir. Mas só para tu emendar nesse teu raciocínio aí, e para eu também ser disciplinado aqui com o nosso tempo, para a gente levar em torno de 45 minutos, 1 hora. Tranquilo, o tema é bom, a gente tranquilo. Vai perdendo um pouquinho aqui a noção do tempo gasto, e nós vamos ter o cuidado de disciplinar o tempo, para que o nosso internauta que não está acompanhando ao vivo possa acompanhar depois, vai ver lá menos de 1 hora, ele vai tirar um tempo para assistir o nosso programa todo. Eu queria que tu incluísse nesse teu raciocínio o seguinte: o governo municipal, a prefeitura, ela, mesmo que a visão genérica e nem sempre justa é de que o governo é tocado por políticos, na direção mas além de políticos, ele é conduzido por trabalhadores. A educação tem um conjunto de trabalhadores, a saúde tem trabalhadores, a infraestrutura do município tem trabalhadores. Se você chega num posto de saúde, você tem alguém na portaria que é trabalhador, você tem o enfermeiro, o médico, o professor, o gestor da escola. Em todos os departamentos, a Anandel tem 16 secretarias, em todas elas é feita por trabalhadores. Há uma diferença entre os trabalhadores da iniciativa privada, que normalmente estão aí organizados em sindicatos e que são providos e protegidos pela CLT, e os nossos servidores públicos. Tadeu, qual é essa diferença entre o servidor público e o trabalhador da iniciativa privada? E segundo, como é que está organizado o servidor do setor público? Como é que o servidor público está organizado e qual seria a ferramenta ideal para um município do tamanho do nosso, aí, com mais de 500 mil de habitantes? Show de bola, Pedro. Então, assim, já dando a escapulida do finzinho e entrando na tua pergunta, né? Então, a Constituição Cidadã, ela veio organizar essa relação de trabalho aqui no Brasil. E aí surgiram os sindicatos. Por exemplo, a partir de 88, o funcionário público também pôde se organizar em sindicatos, certo? A gente tem muitos sindicatos, por exemplo, o SINTEP, né? Que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública, né? Tem um outro sindicato da educação pública, tem um outro sindicato, que eu não me lembro a sigla, que é do sindicato da educação privada, particular, né? É o Simpro. Inclusive, meu amigo, é o Simpro, meu amigo Ribamar, né? Se estiver ouvindo a gente, um abraço. Então, a gente começou a se organizar. Tanto o trabalhador público como o trabalhador privado teve o direito de se organizar em sindicatos e se organizou. E com aquela ferramenta que eu lhe falei do imposto sindical, os sindicatos puderam se estruturar para fazer esse trabalho, para ir, né? Como diz o nosso amigo Milton Nascimento, o artista tem que ir aonde o povo está. E o dirigente sindical tem que ir para a base e conversar com o trabalhador. Mas como, Pedro?
Eu vou lá para Santarém conversar com os trabalhadores de Santarém, se eu não tiver uma estrutura que eu possa pelo menos ir de barco para Santarém, ou de canoa para Santarém, né? Ou de avião para Santarém, entendeu? Então, os sindicatos se fortaleceram através desse imposto sindical para poder desenvolver suas atividades. E nós crescemos muito de 88 até 2014, 2015, certo? Então, por exemplo, falando especificamente de Ananindeua, né, como você me perguntou, dentro dessa estrutura de relação foram criadas e remunerações, planos de carreiras e remunerações. Inclusive, a própria Constituição previu que todas as estruturas empresariais teriam que ter um plano de carreira. O que é um plano de carreira, meu amigo Pedro? Estrutura orgânica administrativa, aonde ele coloca todos os níveis de trabalho daquela organização e os tipos de pessoas que vão trabalhar naquela organização. Por exemplo, eu fiz um levantamento rápido sobre o plano de carreiras e remunerações da Prefeitura de Ananindeua, né? Que eu acho que você tem um dedinho nisso aí, com certeza, porque você estava dentro do governo nesse período. Eu tenho certeza que você tem uma contribuição nisso aí. Então, lá no governo do, então, hoje, governador Helder Barbalho, né, quando foi prefeito de Ananindeua, ele instituiu, porque a lei obrigava, eu me lembro de uma fala sua, quando você era vereador, que você aproveitou uma deixa de uma lei que tinha sido aprovada em Brasília e você já aproveitou com o seu trabalho dinâmico e já fez aprovar aqui em Ananindeua essa lei, que eu não me lembro, depois você fala dela. Então, isso se chama também, ó, alerta, meu filho. Quem defende direito de trabalhador tem que estar alerta, o tempo todo alerta, certo? Então, foi criado esse plano de carreira, porque era uma lei. Todo mundo teve que criar. Quem não criou, deixou de receber recursos para que pudessem gerir essa estrutura. Então, a Ananindeua tem esse plano de carreiras. Aí você vê como esse tema relação de trabalho, ele é tão bacana, porque aí você vai para dentro da saúde, você vai para dentro da educação, você vai para dentro da estrutura de Ananindeua. E nós vamos trabalhar isso juntos, se Deus quiser, Pedro. Você na prefeitura e eu como vereador lá na Ananindeua. Nós vamos botar esse plano de carreira de Ananindeua para funcionar, se ele não estiver funcionando. Entendeu? Assim como o plano diretor, que nós também estamos estudando ele, né? Para ver como é que a gente vai fazer uma remodelação dele. Então, deixa eu te dizer, por exemplo, no plano de carreira de Ananindeua, ele destaca 22 setores, né, de trabalho do funcionalismo público de Ananindeua, que eu não vou ler todos aqui, porque são muitos. Por exemplo, pelo suporte pedagógico, aí vai gestão, suporte administrativo, apoio administrativo, gestão tributária, suporte pedagógico, medicina, odontologia, enfermagem, medicina do trabalho, políticas públicas e termina lá em segurança, que é o último ponto do PCCR, que, inclusive, eu participei pouco da tua live com o Luiz, né, que era da área de segurança, né, que falou que é justamente o último ponto, 22, é segurança. Aí que vem a criação da Guarda Municipal, né, de Ananindeua, que está trabalhando esse tema. Então, nós já temos dentro de Ananindeua uma estrutura que tem que ser explorada para ver se ela está sendo realmente cumprida como ela foi dinamizada, certo? E aí, aonde a gente vai entrar? Se o servidor público municipal de Ananindeua ainda não tem um sindicato que o represente, a gente pode estar fomentando esse debate para eles se organizarem dentro dessa estrutura sindical. Porque, embora o governo que hoje está tomando conta do nosso país, uma das metas malignas dele é derrubar a estrutura sindical. Porque sindicato fraco, trabalhador fraco. Beleza, Pedro? Isso fica claro. Oi? Isso fica muito claro. Sim, sim. Entendeu? Então, por exemplo, trazendo só um pouquinho aqui para a luta dos Correios, né? Nós temos nos Correios do Brasil, nós temos 36 sindicatos a nível de Brasil, muito bem organizados, e 2 federações. Dessas federações, legalmente, só uma é reconhecida, que representa 31 sindicatos. A outra federação, ela é interestadual
e ainda não é reconhecida legalmente porque ela precisa ter, no mínimo, se eu não me engano, 8 sindicatos, e ela não tem. Tá? É a Federação Interestadual que representa Rio e São Paulo, que tem a maioria dos trabalhadores dos Correios. Então, a nossa organização, Pedro, ela é um exemplo. Outro exemplo é os bancários. Outro exemplo é os servidores públicos, o pessoal da educação, são sindicatos fortes. O petroleiro é outro sindicato forte. Metalúrgico de São Paulo, da onde surgiu a história, a nossa história, né? No espelho desse grande companheiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esses sindicatos ganharam forças e projetaram nomes importantíssimos. E o movimento sindical produziu lideranças políticas importantíssimas. Está aí o nosso senador Paulo Rocha, que veio do Sindicato dos Gráficos, né? Porque lá nos anos 70 e os anos 80, o Sindicato dos Gráficos era muito forte, porque a tecnologia ainda não tinha chegado para nós, né? E tudo, a gráfica produzia praticamente quase todo o material de comunicação impressa, né? E a gente tem outros exemplos que a gente pode citar aqui a nível nacional, né? De companheiros ligados à esquerda que saíram de dentro do movimento sindical, como tem da educação, mas sempre do sindical. Porque quando você fala em educação, você tem que pensar na organização sindical. Entendeu, meu amigo Pedro? Então, não sei se fui bem claro, mas eu acho que era um pouco do que eu tinha nesse tema que a gente trabalhou nesse bloco. Não, sem problema, Beleza? foi muito bom, muito bom te ouvir, viu, Tadeu? Nós temos um público que normalmente nos assiste depois do nosso ao vivo e que vai comentar, vai fazer perguntas, vai estar interagindo, e aí você vai estar acompanhando aí pelo teu Facebook, não conversei com a Aline, mas eu acho que é o teu Facebook que está gerando a transmissão, o meu só reproduz. Então, normalmente, os comentários vão ficar vinculados à tua conta, viu, Tadeu? Ok. Você falou agora da questão do Paulo Rocha, do nosso senador. Nós vamos ter um bate-papo com ele. Tem uma programação, provavelmente o lançamento dessa nossa pré-campanha. Ele vai estar presente, o Paulo. Nós estamos só dependendo aí de alguns ajustes que a direção do PT vai estar fazendo, a direção do PT nacional, estadual, estão terminando esse modelo que vai ser adotado na campanha. Nossa cidade, ela estava num grupo das grandes cidades do Brasil, são mais de 90 cidades grandes que o PT Nacional ia cuidar. Na última reunião do diretório, parece-me que são só as capitais agora. Então, essa formatação está sendo terminada para que o PT Municipal também tome essa decisão de como vai funcionar e do período da data que vai fazer o lançamento oficial da nossa pré-campanha. A partir desse lançamento, o Paulo já está com a agenda à disposição para estar conosco. Teve aqui conosco o deputado Disseu esteve conversando aqui conosco, teve aqui o ex-secretário de Cultura do Estado, o companheiro Edilson Moura, teve aqui conosco, na última sexta-feira, o Luiz falando dos avanços na segurança pública enquanto o PT governou o país, que é um fator importante. Então, nós temos feito um conjunto de debates, normalmente segunda e quarta, nossos companheiros que são pré-candidatos a vereador, e na sexta-feira a gente tem chamado aqui um especialista, alguém que possa contribuir conosco, um parlamentar do PT, para estar conversando sobre o que se pode estar fazendo e o que se pode estar tendo de contribuição, de projetos, de elaboração de propostas nesse período preliminar, de pré-campanha para a nossa cidade de Ananindeua. E nós vamos governar essa cidade de forma democrática a partir de 2021, sem dúvida nenhuma. Agradecer a companheira Terlene, que está conosco aí. Obrigado, companheira Terlene. Ela sempre tem compartilhado as nossas programações, tem comentado, tem participado. Agradecer ao companheiro Raimundo Leão, está dando boa noite, participando conosco aqui, nos ajudando na divulgação. A companheiro Navalhada, Luiz Carlos, o companheiro está falando aí parabéns pelo tema, excelente debate. Obrigado aí pela participação. Pedir que vocês possam estar compartilhando a nossa live, colocando aí nos grupos que vocês fazem parte e escrevendo aí suas perguntas, seus comentários. Após o término desse programa, o que não der para responder aqui ao vivo, o companheiro vai estar acompanhando.
Marlene Farias, obrigado aí, Marlene, pela tua contribuição, obrigado aí pela tua presença no nosso debate, tem sempre nos acompanhado aí no debate. Companheiro Tadeu, nós tivemos aí, você já falou um pouco, mas eu queria que tu pudesse detalhar para a gente o seguinte: nós tivemos um período dos governos Lula e Dilma, período de conquista do trabalhador, período de ampliação dos direitos do trabalhador, período que foi chamado agora, depois que percebeu-se o que tinham perdido, está sendo chamado de período do pleno emprego, quando estava em torno de 5% o nosso desemprego no Brasil. Hoje não dá nem para acompanhar os índices de desemprego no país. Houve um falso discurso de dizer que se fizesse uma reforma trabalhista, geraria-se mais postos de trabalho no Brasil, geraria-se mais empregos no Brasil. Essa foi uma falácia, foi propagandeado. A dona TV Globo foi quem comprou, inclusive, isso como se fosse um projeto importante de nação, tirar os direitos trabalhistas, fragilizar as instituições, o sindicalismo é uma delas que protege o trabalhador, mas para entender, não é só o sindicalismo que perdeu, né? Nós tivemos aí o esvaziamento da justiça do trabalho, nós tivemos uma série de ferramentas. Tadeu, o que mudou na vida do trabalhador? O que na sua avaliação, na avaliação do sindicalismo, o que piorou na vida do trabalhador após o golpe que nós sofremos no Brasil, o golpe parlamentar judiciário aí, liderado pela Globo, que tirou a companheira Dilma Rousseff? O que você acha que piorou na vida do trabalhador após esse golpe? Beleza, Pedro? Antes de eu ir direto a responder a tua pergunta, eu preciso contar uma historinha rápida, tá? Quando nós criamos a Previdência Social, quando foi criado o INPS, né? Também lá no governo Vargas, imagina só, rápido comigo aqui, todo mundo que tiver, vamos viajar nesse pensamento. Se criou um regime de previdência, né? Onde o trabalhador contribuía com um valor e o patrão contribuía com outro valor. E esse valor mensalmente seria recolhido e ficaria, né, guardado em algum lugar para que no futuro, quando o trabalhador fosse se aposentar ou quando ficasse doente, ele tivesse uma proteção, certo? Essa foi a ideia de se criar o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, certo? Uma poupança, popularmente falando, né? Sim, sim, sim. E aí eu vou falar de outra poupança, já que você usou o tema poupança. Fundo de garantia, certo? Aí se criou uma outra poupança, o fundo de garantia. Mas tu sabe por que surgiu o fundo de garantia, Pedro? E muito trabalhador que quando foi admitido, via na sua carteira opção pelo FGTS, nem sabia o que quer dizer isso, opção pelo FGTS. É porque antes de se criar o FGTS, a relação de trabalho dizia que todo trabalhador que ficasse mais de 10 anos na mesma função ou na mesma atividade, ele adquiria estabilidade no emprego. Então, não poderia ser demitido, certo? E aí, é importante a gente fazer essa viagem na história para você ver como é que os donos do poder mudam o nome da criança para nos iludir, certo? E aí, como eles viram que eles estavam dando muita força para o trabalhador, porque o trabalhador começou a se empoderar. Mano, eu tenho estabilidade. Então, você não vai chegar com o chicote dizendo, junta isso que está aí no chão, se não te dou uma chicotada. Certo? E aí eles bolaram o fundo de garantia por tempo de serviço, certo? Que é uma outra poupança, onde o patrão entrava com uma quantia e o trabalhador com uma outra quantia. Que ele receberia uma proteção dessa poupança que ficava guardada, né? Depois veio o seguro-desemprego, que também é produto nosso, né? Então, veja bem que são regras que foram sendo criadas para dar segurança para o trabalhador, certo? E aí, quando a gente ia trabalhar na nossa carteira de trabalho azulzinha, né? Aí você tinha a opção. Ou você optava pela regra anterior, que lhe dava estabilidade por 10 anos,
ou você optava pelo fundo de garantia que não lhe dava mais a estabilidade, mas que se você fosse demitido, você tinha uma poupança que lhe dava uma garantia financeira até você arrumar outro emprego. Só que eles não explicavam isso para o trabalhador, Pedro. Certo? O sindicato que tinha que estar explicando. E quando o trabalhador, qual é o trabalhador que vai ganhar um emprego, que vai ficar lendo o contrato e dizendo, eu não concordo com isso, eu não concordo com isso. O cara assina logo embaixo porque ele quer um emprego e quer trabalhar. Mas aí entra o sindicato para depois dizer, isso aqui está errado, vamos ajeitar o contrato de trabalho desse trabalhador porque está errado, certo? E aí se criou o FGTS, certo? E dentro da Previdência também tem dois regimes de Previdência. Tem o RGPS, que é o regime de previdência, RPG, que é o regime de previdência geral, que abrange mais os servidores da CLT, e tem o regime de previdências públicas, certo? A previdência pública, ela tem uma outra dinâmica de estrutura de comando, que é o servidor público. Você viu que quando... Oi? E é Pode dividido falar. pela federação. Sim, também você viu que quando a gente estava discutindo reforma da Previdência, né, que foi um outro chute no estômago do trabalhador, para não dizer no outro lugar, né, porque essas reformas que estão sendo feitas no nosso país é só para tirar dinheiro do trabalhador, é só para tirar dinheiro da base, é só para tirar dinheiro do mercado econômico. E projeto desse tipo não dá certo em lugar nenhum. Isso aí, quando estourar, meu amigo, vai ser um pega para capar. Mas isso é... Vamos começar já vamos começar, já estamos mostrando para o trabalhador que ele fez uma aposta errada, ele foi enganado com mentiras. E essas mentiras agora estão sangrando vidas. Nós vamos bater 100 mil vidas de um governo que não está nem aí para cuidar dos seus doentes da Covid-19, certo? Então, voltando para o tema. E aí vem essas relações. A Previdência ela tem um tema geral e ela tem um tema servidor público. E tem um diferenciado, sabe para quem, Pedro? Para os militares, certo? Os militares, eles são fora parte disso aí. Eles são os privilegiados, né? Que diz que mantém o poder no país, certo? Tudo bem, também não vou entrar nesse mérito, porque senão daqui a pouco o general bate aqui na porta e me leva preso. Tá? Então, a gente criou uma série de ferramentas. Olha, o seguro-desemprego foi uma outra ferramenta nossa que a gente criou. A gente criou a lei da PLR. Você já ouviu falar dessa lei? A lei de participação dos lucros e resultados, certo? Nós tivemos que criar uma lei para que o patrão entendesse que não custa nada ele pegar 25% do lucro líquido dele e dividir com seus trabalhadores, cara. O que é que custa? Nós tivemos que criar uma lei, porque se não tivesse lei, eles não queriam fazer isso. Então, aquele empresário, vou falar os mais pobrinhos, que são os banqueiros, né? Que ganham bilhões e bilhões a cada semestre, eles têm que tirar 25% do seu lucro líquido e dividir com o seu trabalhador. Aqui no Correio nós tínhamos PLR, mas o general Floriano, que é uma bota mandada do Bolsonaro aqui dentro do Correio, também está destruindo toda a estrutura sindical e orgânica do Correio. Por quê? Porque eles querem privatizar o Correio. Então, se a gente for afunilar para esse tema voltado para o projeto que está hoje no nosso país, cara, eu até paro de falar, porque eu não gosto nem de analisar essas loucuras que estão sendo feitas por esse governo e ainda tem gente batendo palma para o que está acontecendo com o povo brasileiro. Mas nós temos a oportunidade agora em 2020, viu, meu amigo Pedro, de mudar essa história, mudar o rumo dessa história, de colocar no comando dos municípios, nas câmaras municipais, pessoas oriundas dos movimentos sociais. Olha, eu falei Paulo Rocha, mas por que não falar do nosso amigo Beto Faro também? Qual é a base de apoio do Beto, cara? É os STTRs, é os Sindicatos Trabalhadores Rurais, que nós organizamos. Hoje, tu sabe disso, Pedro, que tu também tem uma linha ligada nisso aí. Cara, o estado do Pará tem uma gama de STTRs organizados.
E olha que os sindicatos de trabalhadores rurais, muitos deles não têm aquela mensalidade que o trabalhador da cidade, da CLT, paga. Cara, mas eles conseguem sobreviver na organização deles e são fortíssimos. Eles não são fortes, não. Eles são fortíssimos. E é isso que o patrão tem medo. Quando ele vê o trabalhador forte, ele tem medo, porque ele sabe que trabalhador unido jamais será vencido. Eu acho que eu respondi, Pedro, ou não? Tranquilo. Tadeu, quando eu fui parlamentar, de 2009 a 2013, eu peguei um período em que o Brasil estava com pleno emprego, em que o Brasil estava avançando nas conquistas do trabalhador, em que o Brasil estava aumentando o seu PIB, o seu patrimônio interno. Portanto, o trabalhador estava tendo uma remuneração melhor, mas também o patrão estava ganhando mais, porque o governo Lula ele não foi um governo para os trabalhadores contra os patrões. Pelo contrário, o governo Lula foi um presidente bom para os empresários, para as empresas nacionais, foi um grande e verdadeiro patriota, porque ele fortaleceu a nossa empresa nacional e ela, daquilo que ampliou, distribuiu de forma mais justa a partir desses avanços para os trabalhadores. Então, eu tive a sorte de estar parlamentar num período em que o governo avançava. Então, eu apresentei aqui, na Câmara Municipal, a lei do Portal da Transparência. Hoje tem um Portal da Transparência Municipal, o cidadão pode acessar e saber qual a destinação dos nossos 952 milhões, que é o orçamento de 2020. O cidadão vai lá no portal e vê cada um dos convênios, para onde vai o dinheiro, para onde não vai. Por quê? Porque aquela era uma lei federal e que precisava um vereador ou o prefeito apresentá-la no município. E eu fui o parlamentar que fui lá e apresentei. Eu apresentei a lei do mototáxi. O governo do presidente Lula regulamentou nacionalmente o trabalho de mototáxi, motoboy. Fui lá, peguei o que era a lei federal, fiz o ajuste para o município de Ananindeua e apresentei o anteprojeto de lei que se tornou a lei municipal que regulamenta mototáxi e motofrete. Tivemos um avanço importante no momento da criação dessa lei, que foi incluída e que passou a fazer parte da regulamentação municipal de trânsito e transporte, e aí nós fortalecemos uma estratégia de cooperativas de trabalhadores do transporte municipal, transporte coletivo, que foi importante. Hoje, tem talvez uma ou duas empresas operando, nós tínhamos uma quantidade grande de cooperativas por bairros, por linha, que operavam o sistema interno do município de Ananindeua e iam até o Castanheira. Nós fizemos um projeto de lei para acessibilidade, foi consolidada, ela foi aprovada depois que eu saí do mandato, mas está em vigor. Hoje, prédios públicos não podem mais ter, por exemplo, o formato da Câmara Municipal. Lá tem uma escadaria que não permite uma pessoa que seja cadeirante acompanhar uma sessão. Por exemplo, o Parlamento Municipal não permite acesso de um cadeirante a uma sessão, que deveria ser um símbolo e uma referência. Então, eu te pergunto, hoje o cenário não é o mesmo favorável governado do Brasil pelo Lula, não é o momento em que nós tínhamos avanço, é um momento de retrocesso. O trabalhador está perdendo direitos, os jovens não estão conseguindo entrar no mercado de trabalho, a política de proteção e de inclusão social está sendo substituída pela política unicamente da repressão e da prisão. Não que não tenha que haver repressão para quem deixa de cumprir a regra, mas primeiro tem que ter a política de proteção. Eu faço a seguinte pergunta, Tadeu. A tua campanha, hoje nós estamos ainda em pré-campanha, mas a tua campanha de vereador, em outubro, e o mandato do Tadeu Campos eleito vereador. Qual é a plataforma principal? Qual é a linha central? E aí nós não temos um vereador que cuida de tudo, você sabe disso, você milita na política há muito tempo. O vereador cuida da cidade toda, ele atua em todos os projetos, mas ele tem uma plataforma, tem algo que o vereador se identifica mais, ele passa a ser representante daquele pensamento. Para nós concluirmos aqui essa nossa linha de conversa e cumprirmos o nosso horário, qual é a plataforma central que o vereador Tadeu Campos vai defender e vai representar na campanha e depois representar no mandato
na Câmara Municipal de Ananindeua. 5 minutos aí, Tadeu. Beleza, Pedro? Pedro, eu posso até ser um pouco audacioso e te dizer aqui que o nosso mandato ele vai focar na vida, no direito do ser humano. Porque dentro dos direitos básicos que a gente falou aqui, cara, eu te digo que muito do que eu repito aqui, eu vou te dizer, repito, que eu copio daquele cara, que tu sabe, que eu já falei o nome dele mais 20 vezes aqui. Porque quando aquele cara tá falando, meu amigo, a gente fica babando de ouvir a inteligência daquele ser humano, certo? Luiz Inácio Lula da Silva. Então, quando ele diz, cara, que você tem que dar o que comer para a população, para quem não tem o que comer, certo? Para quem já tem o que comer, melhorar essa condição do que ele possa comer. Mas nós não queremos dar favores. Nós queremos que o trabalhador sinta orgulho dele colocar a comida na mesa para a família dele e para os filhos dele. E isso só é possível, Pedro, através de geração de empregos. Mas não se gera emprego fazendo reforma de previdência, cara. Está provado, está aí esse governo louco, maluco, mentiroso, que se baseia em mentiras para enganar as pessoas, e tem muita gente adorando essa enganação, não sei porquê, que loucura é essa? Eu estava relendo um dia o romance de Erasmo de Roterdão, o elogio da loucura tem tudo a ver com esse elemento que eu não chamo de presidente, certo? Então, mano, o Lula já dizia, cara, para a economia girar, tem que ter dinheiro aonde, Pedro? Na base. Na mão de quem, Pedro? Na mão de quem gasta. Dinheiro na mão de empresário fica no banco, investido, para eles emprestarem para nós a juros. O governo tem coragem de me emprestar o meu dinheiro do FGTS. Para me comprar uma casa para mim, ver se pode. O dinheiro é meu que está lá no FGTS. Mas se eu pegar o dinheiro para me comprar uma casa, eu pago taxa de juros. O governo pega o nosso dinheiro do FGTS, que o funcionário público não tem essa poupança, e empresta para os empresários construírem condomínios enormes, prédios imensos, para a burguesia brasileira, certo? Com dinheiro de quem, Pedro? Do trabalhador, do fundo de garantia. Vocês sabiam que as grandes obras imobiliárias desse país são do fundo de garantia, do dinheiro do trabalhador? E faço um alerta, hein? Esse dinheiro não está todo lá, certo? Lembra quando o Collor inventou o bloqueio da poupança? E agora o Bolsonaro inventou o saque aniversário, que muita gente gostou, certo? Mas isso aí foi apenas uma armadilha para prender o saldo do FGTS do trabalhador, porque agora ele só pode sacar 5% por ano na data do seu aniversário. Se ele for demitido, ele não vai receber o fundo de garantia, porque ele assinou o saque aniversário. Então, são armadilhas que o governo faz. Então, o dinheiro, meu amigo, tem que estar na base, na mão de quem gasta. Eu sou consumidor, eu quero consumir. Mas por que eu quero consumir? Porque eu quero ter o direito que todo mundo tem. O garotinho, o nosso filho, quando ele vai para a rua e ele vê alguém andando de bicicleta, vem na cabeça dele, poxa, eu queria uma bicicleta. Não é verdade? Não é sonho da maioria dos meninos do nosso círculo social ter uma bicicleta? Minha netinha, de vez em quando, vovô, a gente fica olhando aqui da janela do prédio, aqui na Praça Tancredo Neves, aqui no Cidade Nova 4, aí ela vê os meninos brincando de skate lá embaixo, ela quer porque quer um skate. São sonhos de consumo, certo? E é isso que a gente tem que fazer. Foi o que o Lula fez, cara. Bota dinheiro na mão de quem gasta, meu amigo, porque se tu gasta mais, tu compra mais. E quem produz? Tem que produzir mais. E para produzir, tem que contratar mais. É simples. Essa ciência que muito administrador leva anos e anos estudando na universidade, e eu não estou aqui, como você muito bem colocou, meu amigo Pedro, querendo desmerecer ninguém. Todo trabalhador tem que ser respeitado. E todo trabalhador é trabalhador, independente se ele é administrador ou não. Certo? Ele é trabalhador, ele trabalha, ele produz alguma coisa. E realmente os 8 anos do governo Lula foi um casamento muito bem orquestrado, cara. Que os patrões, os empresários também ganharam muito dinheiro e a sociedade conseguiu
ter acesso a consumos que eram só sonhos, eram utopias para aquela sociedade, certo? Então a gente conseguiu ter acesso a isso. E quanto mais a gente tem acesso, mais a gente quer. É assim o ser humano, certo? Tu lembra um tempo, Pedro, que inventaram uma palavra chamada supérfluo, certo? Aquilo ali foi estratégia da burguesia brasileira para dizer, olha, pobre de esquerda, pobre de direita, isso aqui é supérfluo, tá? Andar de avião é supérfluo. Tu não precisa de supérfluo, tu precisa do básico, sabe? E aí eles criam esses penduricalhos para nos iludir. E o trabalhador que não é informado precisa de um sindicato para lhe informar. Eu sempre digo nas minhas reuniões com meus trabalhadores e em todas as oportunidades que eu tenho, que quem conhece seus direitos, Pedro, não precisa nem de advogado, porque a própria justiça lhe outorga o direito num tribunal de lhe defender. Você tem que conhecer a lei e os seus direitos. Se você não conhece, chame alguém que conheça para lhe ajudar. Não é verdade? Então, o trabalhador que conhece seus direitos não precisa de sindicato. Eu digo, ei, tu conhece seus direitos, então tu não precisa do Tadeu, tu não precisa de sindicato, tu te defende tu mesmo. Agora, se tu não conhece, a gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para abrir teus olhos, para ler as leis para ti, e quando tu se sentir prejudicado, tu tem alguém que vai te defender. Porque a estrutura sindical, ela não é só a estrutura do dirigente sindical, Pedro. O sindicato, com o recurso que tinha, que não tem mais, ele conseguia contratar uma assessoria jurídica boa para fazer a defesa dos trabalhadores. Ele conseguia contratar um escritório de contabilidade para tratar da sua contabilidade e fazer a prestação de conta, porque recurso público tem que ter clareza de como está sendo gasto em todas as esferas. E a gente, nos nossos 14 anos, nós criamos ferramenta, você falou ainda há pouco aí da lei da transparência, certo? Precisa de transparência sim, tem que dizer onde está sendo gasto o dinheiro, porque toda vez que qualquer pessoa começa a esconder as coisas, você já dá motivo de desconfiança, até dentro de casa. Se tu ficar com muito segredinho, o teu filho, teus amigos, tua mulher vão logo dizer, aí esse aí está escondendo alguma coisa. A gente tem que ser claro. As pessoas claras, honestas e verdadeiras, como é o nosso amigo Luiz Inácio Lula da Silva, gerou muita inveja nas pessoas, porque é difícil de encontrar um ser humano nessa estirpe. E eu me espelho nele e eu queria ser 10% do que ele é. Mas eu queria que vocês dissessem, eu confio nesse caboclo. Quem é esse cara? Quem é esse Tadeu Campos? Eu quero ele vereador de Ananindeua, junto com Pedro, prefeito, que a gente vai mostrar para a população o que eles perderam nos últimos 24 anos que essa prefeitura esteve na mão de projetos voltados apenas para um grupo, não para todos. E você falou do nosso projeto, ele é para todos, para o empresário, para o patrão, para o empregado, para toda a sociedade. Beleza, meu amigo Pedro? Cadê o Pedro? Então é isso, olha, eu não sei se já acabou, a gente está com 58 minutos aqui, eu acho que o Pedro perdeu a conexão, certo? Então a gente está aqui, gente, demonstrando para vocês um pouco. Beleza, Pedro, voltou, né? Voltou, né? Vai lá, garoto, vai lá. Tá chovendo bastante aqui. E aí a internet teve uma pequena falhazinha aqui. A chuva começa aqui na beira do rio, depois que ela chega para ir para a Cidade Nova, viu, Tadeu? Eu vou ter que fechar a janela daqui a pouco. Aqui. Vai lá, é contigo. Mas é isso, Tadeu. Muito obrigado pela tua participação aqui. Agradeço por ter aceito fazer esse debate comigo. Obrigado aos nossos companheiros e companheiras que ficaram acompanhando o nosso diálogo entre companheiros. Nós vamos estar aqui na pré-campanha, segunda, quarta, sexta-feira, estarmos nas agendas no dia a dia e conversando com quem tem ideias, com quem tem acúmulo histórico. O Tadeu é um desses nossos
companheiros que têm acúmulo, que têm uma história dedicada à política pública, ao bem comum, a fazer da sua vida um exemplo de militância. Tadeu, obrigado por sua doação para esse projeto que é coletivo, é de todos nós. Eu tenho muita fé de que o resultado dessa eleição será muito bom. Eu lembro, a minha primeira experiência política foi em 96, quando eu estive envolvido na campanha do João Amorim para vereador de Ananindeua. Eu fui um grande parlamentar. Naquela eleição, nós elegemos João Amorim, nós elegemos Antônio Carlos, nós elegemos o companheiro Luiz Freitas, que esteve comigo na sexta-feira, e nós elegemos a companheira Nete Quadros, naquele momento pelo PDT, numa aliança de esquerda. Eu acredito que, por tudo que o país vive hoje, por essa saudade do que o PT representou de conquistas para o povo brasileiro, essa, a exemplo de 96, é um momento muito bom para o PT e para a esquerda. E eu lembro que o Edmilson Rodrigues começou uma eleição em Belém, que todo mundo achava que o MDB ia governar Belém. O Edmilson quase não aparecia na pesquisa, e naquela época uma dificuldade maior de conversar com a população. Então nós iniciamos a pré-campanha, e eu acredito muito que essa eleição é uma eleição a exemplo da de 96, nós teremos uma grande vitória para o PT, mas acima de tudo, uma vitória para o povo brasileiro nos municípios e, em particular, aqui na nossa cidade de Ananindeua. Companheiro, um grande abraço, muito obrigado por esse momento de aprendizado aqui junto contigo, tá bom? Um grande abraço, Tadeu, estamos na área. Na área, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Ainda tem uns segundos aí, eu estou esperando aqui a companheira nos tirar do ar. Então, assim, enquanto ela não tira do ar, eu quero mandar um abraço, né, para todos envolvidos nesse grande projeto nosso aqui de Ananindeua, Pedro, e todos aqueles que estão chegando e muitos que vão chegar para reforçar esse nosso projeto, certo? E vou terminar com uma frase do grande Francisco de Assis,